Salmo de número 22, ele começa com a expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Este salmo, ele é um salmo muito bonito, ele é uma peça muito bonita do inário do povo de Israel, e nós justamente usaremos este salmo para essa reflexão. A nossa vida moderna, a nossa vida contemporânea, o mundo em que a gente vive, aprendemos a viver, ele é um mundo em movimento, ele é um mundo com barulho. Nosso mundo é um mundo visual, um mundo perceptível, né? Nós nos acostumamos com a vida desta forma, diferente do Oriente, que silêncio, a reflexão. A nossa vida do Ocidente é uma vida pautada em movimento, pautada em barulho, em movimentos audíveis, perceptíveis. Haja vista quando você olha esse momento de isolamento e um pouco mais de movimento sendo impossibilitado, há um certo sentimento de incômodo, porque nós nos acostumamos assim. A nossa espiritualidade vivida hoje, também ela segue esse mesmo modelo. Ela é uma espiritualidade ruidosa, ela é uma espiritualidade agitada, ela é uma espiritualidade triunfante. Não há nenhum questão, mas é a forma como nós nos expressamos hoje. É a forma como a vida acontece, como nós nos organizamos com a vida, com as pessoas ao nosso redor. O Salmo de número 22, ele é um salmo escrito há 1000 anos antes de Cristo. Ele é o mais messiânico, justamente porque no Salmo 22 está previsto o evento da Sexta-feira da Paixão. Esse Salmo de número 22 ele foi usado pelos evangelistas bíblicos, pelos apóstolos, para compreender a paixão e a morte de Cristo. Das 7 palavras que Jesus falou e expressou na cruz do Calvário, a 4ª palavra traz justamente a expressão do verso de número 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Quando a gente olha para este salmo, além da beleza da poesia, a ousadia como o salmista se utiliza de recursos de imagens, que nos remete ao lugar da cena, aos eventos que acontecem, também a sua amplidão do âmbito histórico, escrito há 1000 anos antes de Cristo, há 500 anos antes de Isaías, o profeta, que é o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Este salmo ele é um salmo que nos convida à reflexão. Ele nos convida a desconstruirmos algumas ideias pré-concebidas que nós temos sobre Deus, sobre o sofrimento humano e sobre a vida e os seus paradoxos. Então ele é um salmo que nos remete a essa reflexão, nos remete a nós visitarmos e tentar criar um momento de aprendizado, de reflexão. E é justamente sobre esses 3 pontos do Salmo 22 que nós gostaríamos de refletir nesta manhã. O sofrimento humano, a vida e os seus paradoxos, Deus. A primeira reflexão e a primeira lição que nós vamos aprender aqui neste salmo é que ele vai falar justamente sobre o sofrimento humano. No verso de número 1 e 2, ele tem uma expressão de clamor, de sofrimento, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui ele traz para nós a existência sobre o sofrimento humano, justamente porque o sofrimento humano ele é existencial, ou seja, o ser humano, desde a sua concepção, ele é concebido em desamparo, ele é concebido em sofrimento, e os anais da história traz para nós, em todos os sentidos, que viver também é sofrer.
O sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Sofrer é condição de quem está vivo. E o salmista, ele expressa justamente isso quando ele coloca aqui essa expressão: Deus meu, por que me abandonaste? E o salmista, justamente, ele expressa com essas palavras, se nós pudermos perceber a intensidade das palavras, a forma como ele expressa, a intensa sensação de desamparo, a intensa sensação de sofrimento humano, sem necessidade. Porque no Salmo não há uma causa para esse sofrimento, mas ele sofre. Mas também nós vemos a expressão do sofrimento humano ser colocado a partir da sua dimensão do seu físico. E quando a gente o nosso físico, o nosso corpo humano, o nosso ser físico, nós precisamos entender que o nosso corpo humano, ele é como uma tela que exala ou que demonstra o sofrimento existencial do ser humano. Assim como uma tela de cinema, ela é um meio por onde o filme ele se desenrola, o nosso corpo também é essa expressão. Ele coloca em expressão o nosso ser. E o salmista, ele coloca aqui o sofrimento no seu corpo físico quando ele diz aqui no verso de número 14 e 16, todos os meus ossos estão desconjuntados. A minha língua gruda no céu da boca, à beira da morte. Aqui ele demonstra aqui um quadro febril do corpo. Posso contar todos os meus ossos. Ou seja, ele demonstra um quadro de estar magro, de perder gordura física por conta do sofrimento. Ele revela ainda para nós acerca do sofrimento, o sofrimento psicoemocional, quando ele coloca de uma forma tão clara o sofrimento da alma. E no verso de número 6, ele diz: eu sou verme, não homem. Ele revela para nós aqui que ele havia perdido a perspectiva de ter uma semelhança de Deus. Ele tem uma condição de perder a sua autoimagem. Ele já não se considera mais um homem. No verso de número 14... no verso de número 11, ele expressa dizendo dessa forma: a angústia está perto. Aqui é um quadro quase depressivo, porque a angústia é aquele sentimento de pavor, de medo, quando você não tem necessariamente uma causa. Porque medo é quando a gente consegue nomear, mas a angústia é quando você não sabe o que te espera, o que vai acontecer, mas isso te traz medo, te traz espanto. Então ele revela aqui intensa angústia. Verso de número 14, ele diz que se derreteu o seu íntimo. Verso de número 15, ele diz que o seu ânimo se secou. Então o salmista, ele traz aqui o sofrimento na sua psique, na sua alma, o sofrimento emocional intenso que estava acometendo a sua vida. E não somente isso, mas ele traz aqui para nós o sofrimento social. E no verso de número 16, ele diz que os cães rodeavam ele. Ele faz aqui menção de inimigos que estavam rodeando ele. No verso de número 17, ele diz que os seus inimigos encaravam a ele naquela condição, numa condição de desprezo, né? Sabemos, meus queridos, que é pior que enfermidade, é pior que problemas, porque o desprezo ele é algo que nos atinge. E ele mostra aqui, no seu contexto social, uma condição em que ele é desprezado. E no verso de número 18, ele diz aqui que as suas vestes estavam já sendo divididas. E essa é uma expressão aqui interessante, porque no mundo antigo, quando uma pessoa da família morreria, falecia, a família logo após se reunia as suas roupas para fazer a divisão dos seus bens. E esse sofrimento social aqui mostra que a sua própria família já o tinha como morto. A sua própria família já o tinha como alguém que havia morrido e por conta disso eles já estavam passando já a dividir os seus bens.
Então nós vemos aqui uma condição de desprezo, quando esses homens, esses algozes, as pessoas ao redor lançavam sorte sobre a sua roupa, sobre os seus bens. Há uma condição de incompreensão, porque há um clima de zombaria. Esses homens zombavam do salmista, e há uma condição também de sarcasmo, porque eles olhavam o salmista naquela condição de sofrimento e eles chegavam a dizer: confiou no Senhor, então que o livre agora, confiou em Deus. Eu quero ver agora ele se livrar ou se ver livre dessa condição. Então o salmista traz para nós, nesse salmo de número 22, a realidade sobre o sofrimento humano, que ele é ontológico, que ele é existencial, que ele alcança as dimensões do físico, da alma, mas também alcança as dimensões sociais do viver. E quando a gente olha a Bíblia Sagrada, nós vamos ver inúmeros homens que também viveram as suas vidas em condições extremas de sofrimento, mas que conseguiram trazer uma nova perspectiva. Quando a gente olha a vida de José, que todos nós conhecemos a história de José do Egito, e justamente o seu nome, que significa Yeshua, é uma menção do Messias. José também, ele ressignificou a sua experiência de ser vendido pelos seus irmãos, de passar anos na cadeia, de ser escravo, até chegar a uma dimensão em que ele assume um posto no Egito. Ele traz no final da sua experiência uma ressignificação, quando ele traz a experiência, uma sofrimento, quando ele dá um novo sentido. Ele entende que apesar de tudo e de todas as coisas, Deus usou isso para uma causa maior, para preservar o seu povo. E Deus tinha uma causa. Quando a gente olha para Davi aqui, expresso nessa peça desse sofrimento humano intenso, esse sofrimento humano que nós também dividimos, talvez na dimensão do físico, na dimensão da nossa alma, talvez na nossa dimensão social, mas esse sofrimento ele está aí. Esse sofrimento ele está aí para todos nós. Esse sofrimento nos nivela a condição de humano. E o salmista, ele traz a experiência dele ser experimentado no sofrimento. O seu viver foi o viver de sofrimento, mas foi o seu sofrimento que o fez se identificar-se com o Messias. Talvez ele não tinha a dimensão, a amplitude que a configuração do seu sofrimento prefigurava na íntegra o sofrimento do Messias, na sexta-feira, no dia da crucificação. Mas também nós temos uma expressão de júbilo, uma expressão aqui de esperança, de saber que o Messias também, ele é aquele que se identifica com o nosso sofrimento. É aquele que fez parte do sofrimento humano na cruz do Calvário, na sua intensidade maior. De Hebreus capítulo 4, verso de número 15 e 16, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus diz que nós temos um sacerdote, e esse sacerdote ele se compadece das nossas fraquezas, ele se compadece dos nossos sofrimentos, justamente porque ele também sofreu. Então, meu querido, não importa a condição de sofrimento que você se encontre hoje, e talvez é o seu sofrimento que identifica com o sofrimento do Messias, mas saiba que o Messias é aquele que se compadece. Nós temos um sacerdote que se compadece, que assiste às nossas dores. A segunda lição do Salmo de número 22 é quando ele vai trazer aqui a lição sobre a vida e os seus paradoxos. Ele vai trazer aqui as contradições da experiência humana. Quando ele diz aqui no verso de número 2, clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Ele traz aqui uma condição, uma contradição da condição humana, de quem se sente abandonado, é justamente aquele que clama. É justamente aquele que invoca. E esse é um dos paradoxos da nossa fé. Esse é um dos paradoxos da nossa espiritualidade. Muitas vezes aquele que invoca,
aquele que clama, aquele que suplica por alívio divino, é justamente aquele que se sente abandonado. Mas ele traz para nós aqui um segundo paradoxo da experiência humana, quando ele traz aqui no verso de número 4 ao 6, quando ele diz assim: nossos antepassados confiaram e o livraste. Não se decepcionaram. Ele faz menção aqui entre a experiência vivida pelo povo no passado e a experiência vivida por ele no presente. Então ele faz aqui um contraste entre o poder mencionado e mostrado no passado e a coerência deste poder no seu tempo presente, na sua vida agora, no momento em que ele está vivendo. É justamente aquele paradoxo da fé do povo e a fé do salmista. É aquele paradoxo da fé dos irmãos, do povo, e a fé que eu tenho. A impressão de que a fé do povo, a fé do outro, a fé do irmão, ela é mais efetiva. Ele traz mais eventos de triunfos, de sucesso, de mudanças, de transformações, quando analisada em contexto pessoal, de fórum íntimo, em que há quase que uma fé que não há nenhuma manifestação mais triunfante, mais visível, mais volumosa do divino. Então ele apela a essa contradição que ele se encontra em analisar a fé do povo de Israel no passado, cercado de eventos maravilhosos, de poderes, de ressurreições, de milagres, de transformações, e a incoerência do contexto presente. É algo que é quase que um exercício momentâneo em que nós fazemos na comparação da fé do outro. A impressão que o outro tem mais testemunho, a impressão de que o outro tem mais livramento, a impressão que o outro tem mais respostas às orações, em contraste com a nossa experiência de fórum íntimo, pessoal, íntima. E o salmista ele faz um apelo aqui a essa condição, a essa sensação de comparação. Quando a gente olha aqui no verso de número 10 ao 12, ele traz aqui também um terceiro paradoxo, porque ele vai mostrar um pêndulo da sua experiência humana de abandono, de resignação e de recuperação de confiança. Ele vive um misto, uma ambivalência de sentimento que atravessa o seu ser, de sentir-se abandonado, desamparado, e ao mesmo tempo sentir-se confiante e esperançoso. Há uma mescla de sentimento que atravessa o salmista, que mostra justamente para nós esses paradoxos da experiência humana. E isso atravessa a nossa vida, porque justamente a gente vive esse pêndulo, que de manhã estamos abatidos, desesperançosos, resignados, daqui a pouco muda-se aqui e nos vemos esperançosos, confiantes, e há uma ambivalência de ser. Há pessoas que ao atravessar esse sentimento, essa experiência, se sente culpado, mas o salmista aqui, ele traz aqui essa experiência, essa ambivalência, e ele vai buscar a recuperação da confiança, quando ele faz um exercício de olhar a sua própria vida pessoal. E a expressão linda, no verso 10 ao 12, quando ele diz: desde que nasci, eu fui entregue a ti, ele dizendo a Deus, desde o ventre, tu és o meu Deus. Ele recupera a confiança na sua vida, no momento em que ele consegue olhar para os anais da sua história e saber que mesmo antes da sua concepção, ele já estava entregue a Deus, e que desde o dia que ele nasceu, ele já tinha comunhão com Deus. Ou seja, há um propósito na minha
de todo o sofrimento, apesar de todos os paradoxos que a vida nos cerca e nos traz, há um propósito, há um sentido, há um propósito existencial na minha vida. E quando ele fez esta análise, quando ele fazia este exercício de fórum íntimo, ele recuperava a confiança. Apesar de todos os nãos e todos os paradoxos, há um propósito existencial na minha vida, e é justamente dessa forma que ele se amparava em Deus. Então nós percebemos, meus queridos, que a vida ela é repleta de paradoxo. Nos ensina desta forma que do lado de cá, do lado da experiência humana, a nossa vida ela é muito mais cercada de perguntas do que resposta. Esta vida ela é construída a partir de perguntas, das quais não teremos respostas, das quais nós não saberemos, nós não entenderemos. Todavia, meus queridos, fazendo menção do filósofo e do teólogo Søren Kierkegaard, ele chamava a necessidade de nós darmos um salto na fé. E o que é um salto na fé? É um salto no escuro, é um salto de você saltar de uma qualidade de vida ética que você procura explicação em todos os eventos, para uma dimensão de relação com o divino, para uma dimensão de relação com Deus, aonde você consegue ter uma nova dimensão da sua existência, apesar de todos os paradoxos. Mas a terceira lição que ele traz aqui para nós, e com ela nós vamos terminar a nossa reflexão, ele faz menção do silêncio de Deus. No verso de número 1 do Salmo 22, você vê a expressão de angústia do salmista quando ele diz: por que estás longe? No verso de número 2 ele diz: não me respondes. Então há aqui um sofrimento intenso do salmista, justamente porque ele experimenta o silêncio divino. E isso nos traz aqui uma terceira lição sobre este salmo. A realidade de que o Deus da Bíblia se manifesta e se distancia na condução real do relacionamento com o ser humano. É interessante você perceber esta dimensão. O mundo contemporâneo que pauta-se no movimento, em vozes, em visual, em manifestações audíveis, ele é muito sensível à possibilidade do silêncio. Ele é muito sensível à possibilidade da não resposta. E o salmista aqui traz para nós uma terceira lição, que é a questão do silêncio de Deus, o silêncio divino. E há uma aplicação aqui pedagógica desta verdade, justamente porque esse distanciamento divino, esse silenciamento, esse silêncio de Deus, ele é pedagógico. Ele faz emergir em nós a nossa humanidade. Ele faz emergir em nós a nossa finitude. Esse silêncio de Deus gera em nós saudade. Esse silêncio de Deus gera em nós a sede pelo divino. É por isso que os Salmos ele é repleto de expressão de anseio, ele é repleto de expressão de angústia por experienciar o silêncio divino. No Salmo 42, ele chega a dizer: aonde está Deus? E essa é uma condição, meus queridos, que faz a gente pensar sobre a nossa própria experiência. Talvez o momento, o ápice da nossa história hoje, o ápice da nossa autossuficiência contemporânea, que nós temos o controle de tudo, nós temos o controle de todos, nós somos cercados por recursos dos quais nos dá condição de domínio, de controle. No ápice de toda desse avanço, dessa suficiência contemporânea, é justamente um vírus que invade o mundo, que invade as nações, que invade a sociedade, que mostra para nós justamente o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. E o salmista ele faz
convencidos de que Deus se ausentou. Aonde está Deus? Eu tenho certeza que por onde nós olhamos de um lado para o outro, não importa o credo religioso que você segue, há uma sensação de que a gente precisa de Deus, há uma sensação de que nós somos finitos, que nós precisamos do Senhor. Meus queridos, quando olha a nossa vida com Deus, nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela passa por essa experiência. É esse distanciamento divino, é esse silenciamento de Deus na nossa vida que nos faz dar saudade. E quando a gente olha, muitos irmãos dizendo assim, olha, eu estou com saudade de abraçar os irmãos, eu estou com saudade de estar no templo. Justamente eu também... Mas no mais íntimo dessa expressão, nós estamos do seu acalento, do seu abraço, da sua expressão mais perceptível na nosso ser, na nossa vivência. Essa é a pedagogia de Deus, nós precisamos. A nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, ela passa por momentos de deserto, ela passa por experiências de silêncio. É aquela noite escura da alma, como muitos escritores diziam. Justamente é aquela noite quando você faz menção de uma figura de linguagem usando o vigia noturno. Quem trabalha à noite chega animado, descansado para trabalhar, mas só ele sabe a angústia e como o relógio custa passar para vir o amanhecer. Mas, meus queridos, é justamente isso. O Salmo de número 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, a noite ela pode ser intensa, mas pela manhã vem ao socorro divino. No verso de número 22, nós vamos ver uma expressão, verso de número 22 a 24, nós vamos ver a expressão de Davi. E no verso de número 24 ele diz assim: pois não desprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. No verso de número 27 ele vai dizer: de ti vem o tema do meu, as famílias das nações se prostrarão diante dele. Querido, o silêncio de Deus, ele é algo que atravessa a experiência humana. Todavia, este salmo, ele faz uma divisão em duas partes. Do verso 1 ao verso de número 21, de clamor, de aflição, aonde ele tem a experiência do sofrimento humano, aonde ele tem a experiência dos paradoxos da vida, aonde ele tem a experiência do silêncio de Deus na sua vida humana, no seu momento presente. Todavia, no verso de número 24, ele encerra dizendo que Deus ouviu. Ele encerra dizendo que Deus não virou dele o rosto e que Deus é aquele que ouviu quando ele gritou por socorro. E nessa manhã, para encerrarmos essa reflexão, que nós possamos saber que apesar de podemos passar por momentos em que Deus se silencie em nossa história, nós sabemos que em nenhum momento ele deixa de olhar, em nenhum momento ele repudia as nossas manifestações de socorro e de clamor, e que no tempo oportuno ele sempre manifesta o seu poder. A máxima e o ápice da expressão de amor e de socorro de Deus, ela está expressa justamente numa manhã como hoje, uma manhã de domingo, uma manhã onde o túmulo amanheceu aberto, revolvido, e aquele que na sexta-feira fora crucificado e morto, ele vive. E se ele está no trono, você pode ter nessa manhã uma experiência de fé, de confiança. Ele é o nosso Salvador, aquele que está conosco em todo o tempo e aquele que te assegura uma vida de vitória e de sucesso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né?
Nesse domingo de Páscoa, nós vemos a identificação aqui do salmista com o sofrimento do Messias. E é muito bonito porque nós percebemos que tanto um quanto o outro sofrem. E a gente vê que o sofrimento não é algo opcional. Nós temos a capacidade de decisão, e isso foi uma palavra muito bonita que o evangelista Anivaldo falou, sobre a nossa capacidade de decisão. É uma pena que a nossa capacidade de decisão ela é limitada para algumas circunstâncias, porque nós não escolhemos se queremos ou não passar pelo sofrimento. Muitas vezes nós teremos que passar pelo sofrimento, como foi colocado aqui. E isso não nos dará a oportunidade de decidir, eu quero ou não, eu vou passar ou não pelo desemprego, eu vou passar ou não pela doença, eu vou decidir sobre isso. Não, nossa capacidade de decisão a respeito de algumas coisas, ela vai ser limitada. Mas é muito bonito que nós sempre teremos a capacidade de decisão. Ainda que nós não venhamos decidir se teremos que passar ou não pelo sofrimento, nós vamos sim, sempre poder decidir como que eu vou passar por esse sofrimento e o que eu vou fazer com ele. Então a nossa capacidade de decisão, ela não nos vai ser roubada. Talvez nós não tenhamos a condição de decidir. Olha, eu vou pegar o vírus, eu não vou pegar. Olha, eu vou ter desemprego, eu vou sofrer o impacto, eu não vou. É uma pena. Mas mesmo assim, você ainda tem a sua capacidade de decisão. Até o último momento da nossa vida, até o último fôlego de vida, nós somos seres que decidem. Então, se nós decidimos por Cristo, nós temos a capacidade de decidir como eu vou passar por esse sofrimento e o que eu vou fazer com ele, amém? Então que nós, nesse momento que nós estamos passando, hoje é um domingo de Páscoa, um domingo que fala sobre renascimento e sobre ressignificação. Então que a gente possa ressignificar todo o sofrimento. Nós não sabemos aqui qual que é o sofrimento que você tem passado aí na sua casa, com a sua família, em meio a essa situação, pessoas que já vinham com sofrimento acumulado e essa situação só veio agregar sofrimento onde já existia. Então são dores que nós não podemos calcular, mas que nós viemos aqui, mediante essa palavra, crer que assim como Jesus sofreu, assim como o salmista, ele se identifica com o sofrimento do Messias, e esse sofrimento ele foi ressignificado para um projeto muito maior, para um projeto eterno, que a gente possa diante de Deus falar, Senhor, me dá graça, para que eu possa passar por essa situação, e que tudo isso possa ser ressignificado para algo eterno, que eu não tenho nem algo que os meus olhos meus ouvidos não ouviram, algo que eu não vi, mas que eu tenho certeza que isso vai impactar para a vida eterna, amém? Que nós possamos enxergar muito além daquilo que é físico, do sofrimento humano, mas que nós possamos ter um olhar para a eternidade. Que Deus abençoe.